Olá pessoal, eu sou a Karine Eu sou o Danilo. e sejam bem-vindos ao segundo episódio do Mesa Redonda. Hoje a gente vai falar sobre um tema bastante interessante. Semana passada o Hopi Hari acabou divulgando um teaser de um possível evento, do que é, entendeu? A gente está aqui com o time, tá o Vitor, o Valdir e o Everton e a gente vai debater um pouquinho sobre isso. Se liga. Hoje a pauta do nosso Mesa Redonda vai ser o cartaz que o Hopi Hari divulgou sobre a Hora do Horror e também a gente vai aproveitar e vai bater um papo sobre as edições que todos nós gostamos durante todos esses anos em todos os parques. O parque acabou soltando, né, aquele cartaz, esse cartaz aí que vocês estão vendo. Cada um tem meio que suas teorias, tal. O Everton ele já tem mais ou menos uma ideia formada, mas a gente vai debater, porque tem coisa que ele vê lá que a gente não vê. Aí vamos tentar entender aqui, Everton. Fala. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Fazendo uma analogia do que o parque divulgou, a ideia é a gente discutir sobre, eu vou dar o meu palpite, coisas que eu vi dentro do cartaz, tem gente que viu, tem gente que não viu, e puxando também para o texto que o parque postou, né? Além do cartaz que foi postado, a gente vê um farol de um carro, tem a giranda lá atrás, tem umas nuvens, tem névoas, é tudo muito escuro, não dá para ver muita coisa assim logo de cara, você precisa analisar com um pouquinho mais de calma. O parque também lançou uma frase, né? Que é o tranque as portas, né? Vou até colar aqui, gente, que eu não lembro ela de cabeça. Mas O é tranque bem Valdir, as o Valdir ele portas. falou que o Valdir falou que é de um filme, não é? Na verdade, fui eu Não, que foi o mencionei, Everton que mesmo. faz menção ao filme. Eu vou fazer uma analogia, vamos ver. Aí eu vou dar o meu palpite, tá? Lembrando que é um palpite. Pelo que foi divulgado, é muito cedo ainda para a gente falar alguma coisa de tema, se vai ser isso ou não. Mas aquele cartaz ele tem bastante coisas que a gente pode pegar de referência, tá? A frase é exatamente a seguinte: tranque bem as portas, o medo sempre sabe onde encontrar os que procuram. Então, se a gente começar a olhar o cartaz com a frase, a gente começa a fazer algumas analogias. O primeiro da frase: tranque bem suas portas. Tranque bem as portas. Essa frase me remete diretamente ao filme Hora do Pesadelo. Não vou me recordar qual é o filme, mas tem em uma das passagens do filme a Hora do Pesadelo, o Fred Krueger fala para um grupo de amigos que estão dentro de uma van para eles para trancar bem as portas, fazendo a menção do que o parque colocou. Se tem alguma relação, não sabemos. Mas na hora que eu li a frase, eu me remeti a um filme do Fred Krueger, A Hora do Pesadelo, que é um filme de terror. Olhando o farol, todo farol tem número, eu já entrei numa discussão colossal com isso, com o Danilo, mas tem alguns números Não, lá mas pera, dentro que me pera, pera, remetem. pera, pera, pera. A galera que tá Ah. assistindo não sabe disso. Tipo, aonde que tem um número para você ali? Em Na algumas partezinha do posições. meio. Na parte do meio você consegue ver um zero, um número zero e o número 20, dando referência a setembro de 2020. Seria o mês da estreia do evento? Também não sabemos, porque a gente não tem data confirmada. Se tem alguma relação Mas também, aí é que não tá, dia sabemos. primeiro de setembro. 1º de setembro é uma terça-feira. Ok. O 1º de setembro eu posso ter colocado uma data, ter visto, pode ser alusiva, pode ser uma referência ao mês de setembro, que o evento poderia ser começado ao mês de setembro de 2020. Por que não? A gente não sabe. É tudo suposição, a gente não tem como ter nada. Mas além disso, dentro do farol, eu, sou louco eu sou apaixonado por Hora do Horror, não é segredo pra ninguém. Eu vi fitas de filmes. Aí começou a minha teoria do possível tema. Eu vi fitas de filmes dentro do farol. Aí vem o meu possível tema como cine horror. Seria um cinema de terror, na verdade, mas puxando por Hora do Horror, eu colocaria como cine horror. Por quê? O porquê do carro? O carro é antigo, certo? É um carro antigo, é um farol de um carro antigo.
Na década de 50, 60 e 70, nos Estados Unidos, os drive-ins ganharam fama com Não, cinema. então, pera, calma, você tá muito acelerado. Isso daqui é um debate, assim, a gente tem que instigar a galera a falar. Eu também acho que tem alguma coisa a ver com drive-in, entendeu? Mas assim, porque tá uma febre esse tipo de evento por causa da pandemia, né? Então, as pessoas estão tentando, as empresas estão tentando trabalhar, oferecer um tipo de entretenimento para a galera e tem dado certo. Então, assim, eu vi nessa semana aí uma história de uma pessoa que trabalha com isso e estava lá no parque. Então, assim, logo quando eu vi isso, eu já lancei num grupo que a gente tem aí, eu falei, pô, vai ter um drive-in lá no Hopi Hari. Aí no final da tarde eles lançam o cartaz. Aí você fica naquela coisa, tem a ver uma coisa com a outra? E aí? Não sabemos. Ó, Não só uma sabemos. coisa, o Vitor está muito quieto. O que que você acha aí, Vitor? Então, eu acho que a minha teoria, quando eu vi o cartaz primeiro, Valdir caiu. Gente, eu só queria falar Valdir que o Valdir caiu. caiu. Ê! Primeiro! Primeira! Ih, Valdir. É, Muda o tema, mas não muda os problemas. exato. Então, isso é fato. A primeira impressão foi só complementando, Everton, o Elm Street, é o filme da Hora do Pesadelo. É, e eu pensei nos filmes de terror clássicos, setentistas, oitentistas, em relação à possessão, porque eles trazem muito carros nos filmes e às vezes os carros também eram possuídos, ou os carros faziam parte, tipo, daquela cena do cara que é o que mata o demônio, sempre no carro indo embora, o dia amanhecendo, os carros antigos e tal. Até porque tem o filme Christine, o carro assassino também, né? Que é um carro possuído. Exato. A minha ideia, Uma eu não enxerguei. criatividade tão. Então, eu não enxerguei o que o Everton enxergou. Depois de ele dar os palpites dele. Olha quem voltou. Olá, Valdir. Oh! Complicado, tá complicado. Tá me ouvindo, Valdir? Tô. Dá a mão aqui Ótimo. para você não cair de novo. É, Machucou, Valdir? Você se machucou? Não, tá tudo bem. que bom. Você quer falar alguma coisa antes da próxima caída? Não. Caiu, mano. Já caiu o outro. Não sei. Não, é o outro, é o antigo. É o anterior eu. Tá bom, vai lá, Vitor. Não, tranquilo. Então, eu acho que a vertente, pelo menos, vai disso daí. O Everton precisou falar o que ele acha, né, quando ele deu esse primeiro palpite, para daí eu começar a prestar atenção, por exemplo, no que ele falou das fitas. Eu até dei um zoom lá, não sei, acho suspeito. Para mim, é só um plástico, parece só, dá impressão por causa do plástico do que cobre o farol. Se realmente são fitas ali no fundo, não sabemos. Mas E é que sobre nem eu esse tirei negócio uma foto do. Eu tirei uma foto do farol do meu carro aqui. Ele tem aquelas estrias, então ele tem é risquinho a na forma do horizontal, plástico. vertical, tem número, tem lote, tem um monte de coisa. Então, assim, tem um monte de Mas não tem marcação risquinho lá. preto. Mas não tem risquinhos pretos. Se você pega o lado direito do farol, para quem olha na tela, o lado direito do farol tem vários risquinhos pretos, como se fosse fitas empilhadas. Não, mas o carro é velho, pode estar sujo, não sei. Meu Deus. Eu acho. Eu ainda não terminei de concluir o porquê que eu cheguei no cine horror, tá? No tema de cinema com filmes de terror. Ainda tem mais coisas que talvez vai surpreender vocês, não sei. Eu só Então sei que diga. Não, depois. Não, ó, a ideia, Deixa eu- o que eu quero pautar é que a ideia do drive-in é muito interessante, porque, segundo o Plano São Paulo, aglomeração, como estamos falando do Hopi Hari, aglomeração só pode acontecer a partir do dia 12 de outubro, na fase verde. Estou até com uma colinha aqui. E os eventos só vão poder acontecer com 60% da capacidade
e com milhões de protocolos, né, de segurança. Então, assim, eu acho que o drive-in, como viralizou o vídeo lá do shopping do interior, é uma opção. Como é uma opção que está acontecendo lá fora, que tem quadrados marcados no chão que a gente citou anteriormente. Então, assim, o parque Na tem muito o verdade, que pensar. só, desculpa cortar, o negócio do shopping não tem nada a ver com drive-in. O Ah, mas negócio é do uma. shopping foi Ah, sim, aquele. sim. Em formato É drive-in. drive-thru, não é drive-in. É, exato. Obrigado pela corrigir a proposição. Amém. É, então eu acho que o parque tem muito a se pensar. Eu acho que além de produzir um evento desse tamanho, que é a Hora do Horror, o principal pensamento deles com certeza é até que ponto a gente pode fazer e eles precisam da prefeitura e da vigilância sanitária do lado deles para autorizar esse evento. Então eu acho que isso é a maior discussão lá dentro. Sim. Não, Ó, pelo que você falou posso aí, continuar? a questão, só um negocinho, a questão do 12 de outubro é que, para quem não tem acompanhado aí, são algumas métricas que a prefeitura e o governo do estado estão Exato. usando, e que a capital de São Paulo, a região aqui, a região, se tudo continuar nos parâmetros que está seguindo aqui, a cada 28 dias, eles vão mudando de bandeira, vão tendo algumas concessões a mais. A data, agora dia 27 de julho, é para eventos sentados, né, com as pessoas sentadas, e seguindo até a campanha verde, até a faixa verde lá, não sei como é que fala, Exato. seria só dia Azul. 12 de outubro. Campinas não está hoje está na vermelha. São Paulo está na amarela agora. Então, assim, a gente está, tipo, teoricamente 2 semanas adiantado. Se por acaso as coisas começarem a melhorar lá para o negócio, quer dizer, a região de Campinas é capaz de voltar só para final de outubro ou começo de novembro. Exato, e esses eventos sentados são com 40% da capacidade. Então, por exemplo, pensa num teatro de 1.000 lugares, 40%, né, só podem 400 espaçados, ou seja, é bem complicado. Sim. Mas vamos lá, gente, voltando. Voltando pro foco da minha teoria, minha louca teoria. Eu comentei que na década de 50, 60 e 70, o drive-in se tornou muito popular nos Estados Unidos, que era o cinema em drive-in, né? E nessa época, nessas 3 décadas, não era muito comum alguns filmes de terror serem lançados nos cinemas convencionais. Não tinha muito espaço. Apenas aqueles que realmente fizeram muito sucesso acabaram indo para o cinema convencional. Só que antes deles chegarem no cinema convencional, eles passaram por drive-in. E o Valdir caiu de novo. Segunda. Valdir caiu de novo. Segunda, gente. Vamos lá. Então, os drive-ins na década de 50, 60 e 70, que o farol do carro, por ele ser antigo, pode muito bem remeter a essa época, eles passavam os filmes de planos B, eles chamam de filmes B, aqueles que não fazem muito sucesso. E os de terror faziam muito parte desse seleto da família B de filmes, né? Aí Não era entra a circuito segunda comercial, parte. né? Exato. Aí entra a segunda parte da frase. A segunda parte da frase é assim, ó. O medo sempre sabe onde encontrar os que procuram. Se eu vou no cinema ver filme de terror, eu tô procurando medo. Então o medo sabe que eu tô lá porque eu tô procurando ele. Então o medo sabe que vai me encontrar lá. Mais uma analogia para que seja cinema o possível tema. Cine horror, ou Tá, se mas vai ser aí alguma você coisa pensa, tipo relacionada a assim, cinema. mas aí você Valdir pensa, voltou. mas aí você pensa assim, tipo cine terror. Eu acho que pode ser que tenha alguma coisa em relação a evento ainda esse ano, não no modo, é o que eu sempre repito, não no modo como a gente está acostumado, mas assim, eu não acho que o evento, tipo uma hora do horror, seja feita no estilo drive-in, entendeu? Você acha que seria nesse, tipo, o evento Hora do Não. Horror vai ser com um palco no estacionamento, com a galera sentada nos carros? Não, não. O tema, o drive-in faria parte do tema, entendeu? O tema seria centrado, o cine terror se passaria dentro de um cinema drive-in. Esse é meu palpite. Do tipo, Mas, ó, não que vai puxando ser esse seu lá, não que vai ser lá raciocínio, no estacionamento, entendeu?
E outra, eu acredito, por exemplo, se for rolar uma hora do horror, a gente não sabe quando vai ser, a gente não tem certeza, a gente não tem datas, não tem nada. Uma das primeiras coisas que eu acho que não vai ter é túnel fechado. A gente sabe que atrações fechadas, em teoria, não pode abrir. Seria opções de túnel aberto. E você quer apostar assim, você quer uma ideia muito boa, uma sacada de gênio, se realmente for se for esse meu palpite tiver alguma relação, do parque fazer um no túnel aberto de drive-in de cinema, de terror, com os personagens icônicos Exatamente. dos filmes de terror. Pegando esse raciocínio, eu acho que uma saída excelente é usar do drive-in. Então, por exemplo, a gente sabe que os maiores investimentos nesse nível de evento de terror são os labirintos, seja parques nacionais ou internacionais, fora o show. O show é uma complementa, mas assim, o susto acontece nos labirintos. E fora as passagens, Sim. etc., porque os personagens estão ali soltos. Então, assim, uma saída possível, seguindo esse raciocínio, Everton, é fazer um show, investir num show foda, para que eles consigam público para então montar um palco e uma tela para o público entrar com carro tipo drive-in, por exemplo. Mas aí eu não sei. Talvez você dentro do carro você não vai ter a sensação do susto que o evento em si pede, entendeu? Mas é Se ele apresentar o estiver evento, não certo. dar susto. Público também, né? É. Não vai poder Sim, entrar muita gente também. se for em mim. Sim, vai ter que ser controlado, até porque a capacidade do parque, quando voltar, a gente não sabe quanto, vai ser reduzida também, né? Mas não sei se, a título de informação, não sei se foi as 3 primeiras ou se foi somente as 2 primeiras edições de Hora do Horror, não tinha show de abertura, não tinha show de encerramento, não tinha balada. Era tudo, e não tinha túnel, era tudo aberto, tematizado. Era tematizado, aberto. As áreas eram tematizadas e os personagens ficavam transitando entre as áreas, mas não tinha túnel. Eu não lembro. 2002, 2003. Eu não lembro se 2004 também foi sem túnel. Mas 2002, 2003 eu tenho certeza que foi sem túnel. Não, mas você vê que o Hopi Hari ele sempre foi meio diferente, né? A galera acaba levando como referência o que as Noites do Terror faziam, o que o Play Center fazia nas Noites do Terror, né? Que tinha um show de abertura, era um show de encerramento diferente. E quando o Hopi Hari tinha a abertura e tal, era a abertura e encerramento eram os mesmos shows. Não tinha, tipo assim, existia um enredo, mas não existia narração, não tinha nada. Tava lá, tinha ação teatral e pronto, entendeu? Eles contavam a historinha lá do jeito deles e aí era desse jeito. O que o Vitor falou em relação ao negócio lá do shopping é o que eu imagino, que tem algumas pessoas que já estão comentando no Facebook, porque é assim, tem o negócio e eu acho que vão ser 2 ações independentes. Tem essa questão do que eu falei do negócio do cinema drive-in no estacionamento, entendeu? Me parece ser uma possibilidade, eu acho que, tipo assim, já até demorou para fazer alguma coisa desse tipo, para tentar levantar algum dinheiro. E aí tem Rentabilizar, né? outra questão que o pessoal... Oi? É rentabilizar. É por isso que eu falei, uma saída bacana para eles rentabilizarem, erguer dinheiro, como você está falando, é, por exemplo, trazer um cinema para o tamanho do estacionamento, porque o estacionamento lá é gigante, é maior do que grande parte dos cinemas. Eu não sei se é maior que o Allianz Parque, mas eu creio que seja até maior que aquele campo de futebol do Allianz Cara, Parque, que é onde estava acontecendo. lá cabe 3.000 carros, entendeu? Se você Então, fizer um gente, negócio de distanciamento, você coloca lá 500 carros, que é... Quantos carros que entrou no Allianz lá? Alguém sabe? Não. Era não pesquisei. 300, Não tem 400, informação. não é? Tenta ver aí quantos que tem. Porque assim, aí é como eu falei, eu acho que seriam 2 eventos distintos. Um para tentar levantar um dinheiro sem ser nada voltado à hora do horror, e outro, como a galera acabou colocando lá, comentando na publicação, tipo o shopping de Botucatu lá criando tendência, entendeu? Porque assim, não sei se todo mundo acompanhou, mas tem o shopping lá de Botucatu que fez as vendas e a galera entrava com o carro dentro do shopping para buscar o negócio. Então, assim,
Eu acho isso muito bizarro, mas, tipo, num shopping, imagina o cara perde a mão lá, se enferma numa loja e tal. E aí, tipo, vendo as postagens lá e vendo o que a galera mais ou menos tem comentado, imagina se você faz uma hora do horror. 285 veículos. Ó, você vê lá no Allianz Parque 285 veículos só, entendeu? E é um evento rentável. Imagina no Hopi Hari você fazendo num estacionamento com 3.000 carros, se você fizer vaga sim, vaga não, é 1.500 carros, cara. É Não, mas muita tem que respeitar coisa. uma Mas, distância por causa de enxergar e tal. Mas assim, com certeza a capacidade é maior. E como você falou, a questão é rentabilizar o parque, porque querendo ou não, eles ainda precisam pagar os funcionários, independente de acordo com o sindicato, etc. É uma burocracia à parte, mas é uma forma do parque, querendo ou não rentabilizar. a Sim. gente só não E pode aí, só esquecer, pra... gente, a gente só não pode esquecer que no cartaz está divulgado como Hora do Horror. Isso a gente tem que levar em consideração também. É Então, algum Mas evento aqui voltado estamos ao discutindo horror. possibilidades. é Sim. por isso que eu tô falando que são as duas possibilidades, entendeu? Eu vi algumas coisas relacionadas às pessoas que trabalham com esse tipo de evento, tipo drive-in, postando algumas coisas no estacionamento do parque. Será que tem alguma relação? Não sei. É por isso que eu falo, eu acho que um esquema no estacionamento desse jeito não seria voltado para a hora do horror. Aí quando vem o cara e fala assim, ah, Botucatu Feelings e o caramba, entendeu? Aí é daquela, e se fosse adotada essa atitude no parque? Aí sim voltado a alguma coisa, ao tranque bem as portas, o farol do carro, a giranda, você de carro dentro do parque. Tipo, e aí? Será? Tipo, se fosse um negócio desse jeito, seria interessante? Quem iria? Valdir, se Olha, pronuncie. Tá quieto. ó, Valdir tá quietinho, é isso que eu ia falar. Olha, eu não vi tudo isso que o Everton viu no cartaz, né? Tipo, Ninguém é viu, na muita coisa, é verdade. muito detalhe que. Como assim? Então, eu só queria frisar que eu não tô nesse lado do público que viu alguma coisa no cartaz. Eu vi sangue e um farol amarelo, fim. É, Então, muito obrigado, Valdir. Obrigado, até a próxima. Um forte abraço. Não, mas assim, o que a gente percebe é que é um carro antigo, então eu imagino que seja alguma coisa mais antiga. Drive-in faz muito sentido, mas não acho que tem tanto detalhe assim, não. Pode ser, tipo, falso positivo. Não, Mas mas eu eu gosto acho das que. duas Mas, ideias. só uma questão. Só um pensamento aqui. Até o evento rolar, a gente não sabe como é que vai estar as coisas. Às vezes, no fim, esse farol não vai querer dizer nada. Vai ser um assunto totalmente Vai chegar diferente. lá Tipo, e é do tema Harry de Potter. Então, Alô. coisa antiga, mas não vai ter nada a ver. O carro vai ser só tipo um item de um cartaz, entendeu? Inclusive, Muita muito, coisa eu muito, ainda. tava muito bem pensando que era. colocado. O ano passado, o em- ano passado o parque fez isso, né? Lançou cartaz meio que de forma aleatória até divulgar que era Apocalipse. Tipo, Algumas vamos pessoas lançar um saíram. cartaz só pra Inclusive, quando eu divulgar a comecei a ver galera. o cartaz, quando eu vi o cartaz, eu pensei assim, eles anunciaram um evento com cartaz meio genérico, porque, tipo, ele é meio genérico, mesmo que seja do assunto mesmo, ele é completamente genérico. É um carro com farol aceso e sangue. E aí eu Mas pensei é assim, por isso que eu tipo, falo só que eu pra acho que não tem a provocar ver o com pessoal. drive-in. Então, mas a ideia do drive-in ainda é legal. Não, mas eu acho que E são, casa bem tipo, com o momento que a são gente tá, coisas entendeu? diferentes, entendeu? Não, mas aí, se for conforme o Everton comentou mesmo, de fazer uma área, por exemplo, lá atrás do palácio, com carros espalhados e ali ser um labirinto aberto, como era o desmanche, por exemplo. Aí é uma hipótese. Ou outra coisa que vocês começaram a falar de drive-in mesmo, de assistir o filme no estacionamento, e aí eu comecei a pensar aqui, já pensou tem máquina de fumaça no meio do estacionamento e personagens rodando no meio dos carros e durante está passando um filme?
E aí tipo, Então, meio que essa é uma sincroniza outra isso questão, real com o assunto é que do eu não filme. vejo, é que eu não vejo isso como um evento da Hora do Horror, entendeu? Eu acho que pode acontecer uma ação desse tipo, Uhum. mas você ter uma fumaça, tipo, não é normal. A fumaça que, tipo assim, se você for fazer num ambiente aberto, não é a mesma máquina que você usa, tipo, em ambiente fechado ou num palco ou alguma coisa desse tipo. Existe uma máquina no dia do Hope Pride, acho, no palco. Não, que dia que foi, porra? Ah, enfim, ficava uma máquina do lado ali da house que ele solta uma névoa. Então, assim, não é a fumaça do jeito que a gente vê no palco, mas ele mantém aquela névoa acima da cabeça das pessoas, Baixo. aonde o laser traçava direitinho. Então, Foi no assim, para Celebration. você dar Foi no Celebration. Foi no Celebration 20 isso, anos. que tinha o laserzinho lá, meu, ele varria a galera lá, ficava muito louco. Então, assim, uma ação desse tipo no meio de um filme eu acho interessante. Mas é o que eu falo, eu acho que tipo, uma hora do horror não estaria presa ao estacionamento. Aí você fala, pô, Né? imagina você tá lá vendo um filme e tem a interação do ator no meio dos carros tal. E se isso for, tipo assim, ao invés de você levar o ator para fora do parque, você colocar o carro dentro do parque, Ah, mas aí eu não entendeu? vejo isso não. Eu não consigo É, ver esse cenário coisa assim. de Então, tentar ligar, entendeu? é, Eu acho que é é uma uma Gente, ó, hipótese possibilidade, mas não também. sei se for viável. é, um outro ponto que não pode ser descartado é que o primeiro cartaz, que é o do Farol, só é o cartaz que fala em si do evento, né? O primeiro cartaz mostra a giranda no fundo. A giranda está em Caminda, certo? Daquela posição que está a giranda com o farol do carro, ou o carro está na própria rua de Caminda, no estacionamento, ou em fantasia. Em fantasia, pelo histórico, não tem eventos de horror. Beleza. O parque lançou também um cartaz, um informativo, sobre uma promoção relâmpago com o valor do ingresso. E tem as atrações e tudo mais. Porém, no centro da atração tem o Teatro de Caminda. Historicamente, Caminda não recebe muitas edições de Hora do Horror. Só recebeu Karnak, que foi na volta do parque, que foi todo lá foi centralizado no palco que tinha lá na Natur. Mas tem essas duas referendas de Caminda, tá? Teatro e a Giranda, que são a Giranda é a atração do parque que está muito visível no cartaz do Farol, e na promoção do ingresso, o Teatro de Caminda está centralizado. Você olha no fundo, é o Teatro de Caminda. Acho que também é algo que não pode ser descartado. Eu acho que usou mais como referência do que todo mundo. Todo mundo tira foto na giranda. E o teatro? Eu acho, Porque é a parte, eu não é a acho que parte de baixo do teatro, é a parte de cima. isso só traz referência para o parque a gente entender que eles vão ter que ressignificar muito o que que é a hora do horror, ou muito trabalho para esquematizar um evento Uhum. desse nível, como a gente conhece, para trazer isso. Então, eu acho que se eles querem trazer um evento, a gente também acha que, como público e amante, a gente tem que estar aberto a receber até menos, porque eles não vão Sim. conseguir oferecer uma puta estrutura. A gente não sabe, óbvio, como a gente Não. está aqui especulando, a gente não sabe até que ponto da criatividade deles, ou de quer que seja, consigam trazer, mas também a gente não pode esperar uma das maiores estruturas do mundo. Então eu acho que a gente tem que tentar especular ao máximo, aguardar os parques, o parque, né? Divulgar isso, mas eu acho bacana esses pensamentos do Everton, porque como o Valdir falou, só ele viu. Não, e agora uma coisa que a gente tem que falar, assim, uma coisa que a gente tem que Não, pontuar é, se eu vou você está ficar, vendo eu vou esse ficar, vídeo, peraí. eu vou ficar taxado de louco, mas tudo bem. Vai. Não, uma coisa que a gente tem que pontuar, quem está vendo esse vídeo hoje, procurando algum material sobre a estreia da Hora do Horror, por favor, não mate a gente. A gente está fazendo esse vídeo aqui no começo de julho, então assim, a gente não sabe, na verdade, o que vai ser, a gente só está jogando conversa fora aqui, especulando. Aproveitando, a gente está aqui com a fotinho aberta aqui do cartaz do Passaporte Relâmpago. Aí o Everton enfatiza o Castelo de Lendas. O Castelo de Lendas, não. Não, O Teatro de Não, Caminda aqui. Teatro de Mas Caminda. também tem, mas também tem
o Electron e a Catapu. Catapu. Tipo, Ou seja, vai ser eu acho que eles caminho, usaram um negócio por ser meio, por ter as colunas lá, Eu já o acho que é negócio. totalmente aleatório, eles só fizeram botar aí. Não, eu acho que é um negócio meio Não, Só pra aleatório, trazer mas engajamento no o Instagram, teatro, só. ele é bonito, ele tem, tipo, nessa hora Ele aqui eu vou encaixa, tentar ele dar. encaixa. eu acho que é pelas formas do. Tipo, a Catapult e Electron lá se mexendo tem um formato bom, que encaixa ali no fundo. O teatro também. Mesma coisa da roda gigante. A roda gigante é tipo. Um dos símbolos do parque. Então no próximo Tá, coloca vou Montezuma. jogar, Agora, tipo, vou jogar uma lenha na fogueira, tá? Por que o Electron e não o Hecatombe? O Hecatombe, querendo ou não, ele se encaixa melhor em artes desse tipo. Por que o Electron e o não o Electron Hecatombe? encaixa muito bem, eu acho. Talvez Não, porque mas quando fizeram o gente, cartaz o Hecatombe estava desmontado. é porque vão falar assim, Porque. né? E o Catombe? Tá na arte ali, tipo, pra quê? É, Gente, agora eu abri aqui de Porque novo a imagem do farol. As listas pretas agora você tá aqui que vendo fita, o, né? que o Everton, que o Everton faz, tá na imagem aí pra galera ver aí. Eu acho que você tomou um bagulho muito forte no dia. Tipo, eu não consigo enxergar isso como um rolo de filme, velho. Não, amigo, não A é um fita rolo é de fita filme. cassete. não é como se fosse rolo de filme. É como se fosse fita de filme mesmo. Fita VHS. Fita cassete. Pior ainda. É. É, Nossa! não é um Ah, rolo. não! Ó, pera aí, você que está assistindo agora, abre a fotinho aí no seu telefone e nos diga o que você acha se é uma O que fita você vê? VHS, o Conta que pra você gente o que vê? vocês estão vendo que tá escondido aí. Além da fita Agora uma coisa VHS, legal, além dos números. eu vou pegar aqui a imagem, eu vou fazer um recorte aqui, deixar no detalhe aonde que o Everton fala que é um número, tá? A gente ampliando aqui, beleza. Putz, é que você tem que estar muito inspirado para você realmente ver um 010920. Porque algum número ali existe, isso é fato. Sim. Mas ele tem um negócio, só faltava ter escrito CBE aqui do lado, que aí ia ser para matar mesmo. Para quem não sabe CBE, Gente, a empresa faz. gente, e eu vou além, tá? Eu vou além. Na Ai, meu Deus. nuvem, na parte de cima da nuvem, em algum momento ali perto, falar perto da giranda, tá? Eu consigo ver um rosto também na imagem. Cara, Alguma coisa que se parece uma remete a cara um de um rosto. ursinho. Como se fosse um rosto. Um rosto. Mano, é uma cara de um ursinho, vai. Eu não tô vendo nada. Pronto, Aqui, eu ó, vi ó, videogame, TED. ó. Os dois olhinhos, o nariz, a boquinha, aqui a bochecha dele. Você tá vendo? Não. Não, eu até entendi, mas assim, não. E, gente, ó, para quem tava no encontro do Caçadores o ano passado, o Rogério até abriu, né? Que teve uma pessoa que descobriu de Apocalipse antes de ser divulgado. Vocês Não, lembram? isso foi Todo genial. todo mundo da sala aqui estava no encontro. Sim. Eu descobri o Apocalipse antes do tempo ano passado, gente. No Rogério, se terceiro você ou no tá quarto vendo catástrofe, isso, que o parque, tipo... comenta aqui embaixo. Isso. O que, Valdir? Pro Rogério, se o Rogério tá vendo isso, comenta aqui embaixo, dá um like. Não, ele vai falar assim: Everton, te mato. Só isso. E Karine e Danilo, quais os eventos de terror que mais marcaram vocês? O Danilo que Não, teve muita na experiência com o Play verdade, é que Center. assim, ó. Calma aí, antes da gente chegar nesse tópico, vamos finalizar esse. Eu que dei meu palpite. Eu dei meu palpite de cine e terror, gente. Meu palpite foi algo voltado a cinema. Vocês têm que dar o palpite de vocês também. Pra mim é possessão. Eu acho que tem a ver.
Eu acho que tem a ver com o carro, mas assim, no carro não com, sei lá, ele como uma forma de juntar a ideia aí. Tipo, sei lá. Entendi Não nada. sei qual o tema, não sei como vão ser monstros, mas eu acho que o fato do farol do carro e a frase indica alguma coisa nesse sentido, entendeu? Não sei se é palhaço, se é cine com o Fred Krueger, com o Jason, se é zumbi, se é Apocalipse 2, não sei. Eu acho que é mais nessa linha aí, pelo menos o meu raciocínio. Eu acho que é tipo tempos antigos, tipo anos 60, 70, e aí eles vão inventar alguma história, alguma coisa assim. Algo mais Eu vintage, né? pensei também em alguma coisa nos anos É, algo 70, mais 60 vintage. também. Foi a primeira coisa que eu pensei também, mas fora isso eu não consigo chegar sozinho num cine terror. Agora, e tipo, vocês acham que o evento ele vai seguir o padrão que ele segue durante esses anos todos, ou vai ter alguma mudança significativa? Ó, Já não vai vou ser dar minha labirinto, visão, né? tá? Um túnel aberto não deixa de ser um Labirintos labirinto. fechados a É gente. uma Não, possibilidade. É. labirintos fechados a gente já descarta. Então, o caminho do lago a gente já imagina que não vai ter. É, então, Valdir, é que eu não sei se o Valdir Provavelmente. estava na cal ou se ele tinha caído na hora que eu falei. Mas as duas primeiras edições, eu não tenho certeza se a terceira também, da Hora do Horror, foi sem labirinto, tá? Foi sem túnel, foi só tematização de áreas. Uhum. Eu não espero uma produção estilo Apocalipse, gente. Eu acho que pela situação que a gente está passando no momento, eu acho que não caberia fazer. Apesar que não ficaria surpreso caso o parque conseguisse fazer, porque quando eles se comprometem a fazer alguma coisa, eles entregam de melhor sempre. Então, não ficaria surpreso se viesse uma estrutura estilo Apocalipse. Mas eu, Everton, se o evento ocorrer, se acontecer, espero um evento um pouco mais voltado para as primeiras edições. Não, mas aí é que tá. Porque o O que, parque. o que do Apocalipse? Um palco grande com a galera ali, tipo, Primeiro, a riqueza de detalhes, não sei. eu já nem espero que tenha palco com balada, abertura e encerramento. Acho que a história vai ser contada, mas sem abertura e encerramento, porque não pode aglomerar. Podemos pensar assim. Eu E as acho primeiras edições do evento que não tinha isso e contava a história. Eu acho que, como você falou, o momento atual, eu acho que até próprio em questão de orçamento, não deve ter muito para se fazer, porque, pô, desde março nós estamos parados. Como eu falei antes, a minha expectativa é para algo muito mais visual, muito mais experiência visual, como se fosse um filme de terror, por exemplo, e não algo físico. Enquanto vocês estavam conversando, analisando a frase e a foto do carro, por que não um túnel para um carro por vez passar, escuro, para uma experiência ali sonora, onde não haja contato, mas com atores também, e que esse número seja limitado, por exemplo, a 100 carros por dia, para não cansar os atores. Não sei, não consigo dimensionar isso e imaginar. Mas eles podem reinventar muito, mas a princípio eu só espero algo visual, uma experiência visual, por enquanto. Mais visual, em estrutura visual, tipo um filme mesmo, do que algo mais concreto. Que a gente Fazer toque lá e uma esteja. abertura e um encerramento com tela de cinema também pode ser. Exato. Sim. O Valdir caiu de novo? Caiu, terceiro. Sim, Caiu. terceira vez. 3. Ó. Já pode pedir música. Ai, ai. Bom, assunto é encerrado. Vamos para a próxima pauta de hoje. Vamos, Putz, próximo tópico. vamos relaxar um Isso. pouquinho, Vamos. né? Bom, a gente. Vocês não aguentam a minha loucura, né? Não, mas ó, o Vitor ele acabou falando aí, né, já deu uma adiantada na pauta aí de edições memoráveis e coisa desse tipo.
A gente explicou lá no vídeo do 2 anos. Olá, Valdir. A gente acabou explicando no vídeo de 2 anos o que a gente acabava passando, o que a gente acabou aprendendo no Play Center, né? Porque, assim, uma das nossas reclamações que a gente sempre teve é que, assim, o tema, ele sempre é muito bem amarrado na cabeça do diretor, entendeu? O cara, ele olha para você ali assistindo, às vezes, um show e ele fala assim: como que você não viu aquilo? Entendeu? Que o cara vem daqui, vem dali, cai uma peninha assim no cara e você fala, gente, eu não vi, eu não sei, entendeu? Então, assim, eu sempre achei que, tipo, falta às vezes um explicativo, seja num mapa, alguma coisa, que mostre essa visão, entendeu? Às vezes, como chegou, bastidores, como tem de vídeos das Noites do Terror de 2006, aonde o gerente de marketing lá, ele acaba falando de como ele chegou naquele tipo naquele resultado final, entendeu? Porque tem hora que você tá ali, você vê, mas os caras só se preocupam no monstro fazer em cima de você e você sair correndo, entendeu? Aí se você pergunta se alguém entendeu a história, ninguém vai, muitos não vão Então, entender nada. eu concordo até a página 2, tá? Até certo ponto. Eu acho que você entregar a história inteira de mão beijada pro público perde a graça. Eu vou Mas não usar é de mão Apocalipse como beijada. exemplo, tá? Eu vou usar Apocalipse como exemplo. Tem muitas pessoas que acham a abertura do Apocalipse estranha, confusa, que não dá pra entender. O Danilo assistiu quando eu vi a abertura do Apocalipse pela primeira vez. O que aconteceu, Danilo? Conte, pode contar, não tem problema não. O cara Você chorou, lembra? mano, que nem criança. Ele ficou em Chorei. posição Eu fetal. entendi. Eu Mentira, a posição entendi, eu fetal. entendi. Mas realmente, a primeira vez que eu vi a abertura de Apocalipse foi no terceiro dia de evento. Eu tinha chego da Europa, eu cheguei da Europa no dia que o evento começou. Na sexta-feira eu tirei o dia para descansar, no sábado eu fui pro parque. Então no terceiro dia, e eu não tinha visto nada. Eu não quis ver nada, todo mundo postando, eu não vi nada. E quando eu comecei a assistir o evento, tem muitas coisas que talvez na abertura do Apocalipse que as pessoas não sabem. As 7 trombetas tocam antes da cortina abrir. O barulho do trem é o livramento que a mãe e a filha tiveram e o pai delas morreram, que os moços apontam. O papai está lá dentro, eles apontam ainda. Tem os espíritos opressores. Mas é Tem a isso que eu parte tô do... falando. Só te cortando, desculpa te cortar aí, mas já. Você estudou o Apocalipse, entendeu? Sua mãe é evangélica, não é? E ela estuda isso. Então, assim, você sabia do que estava sendo falado ali, na hora que você viu representado, legal. Meu, pra mim, tipo, entra o cara lá chorando, que. Eu falei, meu, era tanta coisa acontecendo que eu falava, mano, que porra é essa? Entendeu? Aí solta um foguinho aqui, vai um ali, vem um negócio, vem uma dancinha, e você fala, rapaz, tipo, e aí? Entendeu? Eu acho muito legal. Depois da 15ª vez que eu vi, aí você vai amarrando a história, entendeu? Só que assim, a viagem que você fala assim, que é muita viagem minha tal. Meu, o cartaz ele pode ter um monte de simbologia, como os ARGs que tinham nas coisas, que era cada coisa, e isso era muito legal, que você via a galera... Saudades Ardes. Saudades Não, Ardes. isso era muito legal. Eu nunca fiz porque eu não tenho saco para isso, mas era muito legal você ver nos comentários a galera costurando as histórias, e você fala assim, mano, é muito louco, cara. Eu acho que, tipo, às vezes, mesmo até uma edição ruim de um evento desses de terror, ela é muito boa. Existe um trabalho muito sério feito atrás, entendeu? Quando a gente foi para Mirabilândia, Você precisa quando a montar gente uma foi para história Mirabilândia inteira, em né? 2015, não, sim, é que nem a galera acaba tem uma ideia dos eventos que o Mirabilândia faz. Existem alguns pontos a serem melhorados, como todos os parques. O Play Center não era perfeito, tanto que ele pegava a gente para apontar onde eles podiam melhorar, e eles melhoravam. Mas quando a gente foi lá em 2015,
O fato da gente estar num parque em que você vê um ator, o cara botar o pé assim na frente do palco e você vê a molecada sair correndo, cara, eu me senti no Play Center em 1990, entendeu? Independente da atuação do cara, do negócio, o bagulho funciona. Eu acho que tudo tem uma questão que é o que funciona. Então, por exemplo, a Hora do Horror, ele não é um evento filme, tipo um filme que tem 1000 coisas complicadas a se desvendar que você consegue assistir 50 vezes seguidas no conforto do seu lar com tempo de pesquisar referências, por exemplo. Entendeu? O evento, todo evento, toda história, todo enredo tem coisas intrínsecas e tem coisas que não vão estar, como você falou, escancaradas. Eu acho que o parque mede isso e, como você falou, usando as redes sociais como já usaram para dar pistas, o pessoal tem horas, dias, semanas para costurar as coisas. Tem gente que vai uma vez nos 3 meses de edição de Hora do Horror. Então, assim, nem tudo está tão intrínseco como eu falei. E, por exemplo, voltando ao que funciona, é igual Mirabilândia. Mirabilândia, quando eu trouxe essa primeira edição de terror, era a primeira vez deles e era a primeira vez no público deles. Eles conhecem o público deles porque eles têm o parque há anos. Então, a gente não pode julgar o que a gente via de Noite do Terror e Hora do Horror, por exemplo, para o parque deles, porque é outro público, é outro local e funciona de forma diferente. Como se a gente analisar, por exemplo, a Universal Horror Nights. Se a gente montar uma estrutura daquela aqui em São Paulo, por exemplo, não sei se o público iria, por exemplo, querer o mesmo, entender o mesmo do que se lá se tem, se acontece. Tudo funciona também conforme o público. Então a gente não pode esperar que, por exemplo, o Mirabilândia fizesse algo assim. Eu que só, já puxando, eu consegui conhecer as Noites do Terror do Play Center, conheci a Hora do Horror do Hopi Hari, conheci na Cidade da Criança, quando eles fizeram lá a Cidade do Terror. Para mim, as três têm seu valor, as três foram marcantes, só que, óbvio, eu lembro do Play Center com mais carinho por causa do meu amor pessoal pelo parque. Ponto. Para mim, eu não consigo eleger a melhor, porque não tem a melhor. As três foram incríveis e eu gostaria muito que a Cidade da Criança fizesse de novo. Play Center, óbvio, não existe mais, mas o Hopi Hari tem, assim, o que explorar de forma gigantesca, que é o que a Universal faz lá fora. Tem assim, o que se explorar absurdamente. Tem gente falando no que, que. brasileiros, só um negócio, tem brasileiros aqui que foram visitar a Universal e falou assim, meu, é broxante, entendeu? Não sei se algum de vocês chegou a pegar algum evento de terror lá, mas é uma coisa que é diferente, entendeu? É diferente. Não, eu ia falar que, falando ainda no que funciona, a gente tinha ido lá no Parque Guanabara, que levou vários itens do Castelo dos Horrores do Play Center, né? Tentaram fazer um evento de terror e não deu certo justamente por causa do público, né? A gente conversou com o diretor, se eu não me engano, estava cuidando do Castelo dos Horrores lá. E é a mesma coisa, aqui a gente tenta trazer, sei lá, a gente quer tudo mais fiel, mais imersivo possível. E lá eles mal vão no Castelo dos Horrores, simples, e inclusive foi desmontado, né? Sim, foi desmontado tanto o castelo quanto a monga, né? E você vê que lá no Guanabara eles chegaram a fazer um evento, eu não sei se teve uma ou duas edições, chamava Noites do Medo, entendeu? Eu cheguei até a fazer um orçamento lá para eles de camiseta lá, pena que não deu certo, mas era um evento que não deu público, entendeu? A galera não entendia. Por quê? Você vê que o parque ele é totalmente diferente. Ele tem os brinquedinhos lá, é Uma realmente um proposta. parque familiar, entendeu? É um parque muito mais Eles tentaram tradicional, né? forçar. Sim, o que Você dizem vê que é tipo, isso. É um Halloween, é bem diferente a experiência, muito diferente. Aí se for uma coisa pontual, tipo assim, pega final de outubro, faz um final de semana, uma interação com os caras ali é uma coisa. Agora você vê, a gente tinha uma ideia de evento de terror que, assim, eu gostava. Agora, puxando o gancho para as coisas que a gente acabou. O segundo tópico do vídeo de hoje. Eu nem sei quanto tempo que tá de vídeo aí. Quanto que tá Deve ter uns aí? 40 minutos já, Não faço a eu menor acho. ideia. A gente continua conversando. Que Não sei. bonito. Então, só para tentar Mas ser o mais
resumido possível, assim, eu sempre gostei muito do que o Play Center fazia. Gostei muito da edição de 2006, que foi uma onde o cara teve a carta branca para mexer com invocação, com sangue. Na hora que o diabão lá, ele levantava a mão e o demônio lá levantando a mão junto, na hora que ele rasgava o papel, meu, era para sair correndo, entendeu? E era uma coisa que, Gente, tipo, na hora que o cara gritava lá, é, é só pra pontuar, 2006, pra quem não sabe, é final dos tempos, tá? Do Play Center, Noites do Terror, teve final dos tempos. A Pandora lá Isso. com a Que pra ampulheta. mim, Não, que para mim também, que para mim também é a melhor edição de Noites do Terror. Pra mim, Everton. Eu era fascinado naquela edição. Tem outras que eu amo de paixão, mas a de 2006 era incrível demais, gente. É um Aquela vídeo que abertura eu era assisto até sensacional. hoje e me arrepia, velho. É um vídeo Eu que também. até hoje, quando assisto, é bizarro. Porque eu me vejo lá no lugar de novo, entendeu? Uma coisa assim, o Play Center, ele era especial porque não que o Hopi Hari hoje em dia não faça isso, ou então eles não tenham feito isso durante o tempo, mas eles ouviam bastante realmente o que era a tendência ali dos visitantes, pegava muita coisa de fora e colocava lá, entendeu? A gente chegou a dar opiniões nessas reuniões que foram realmente usadas. Eu lembro que tinha um labirinto, quando ainda tinha a estrutura da Orca, onde era a Lupin Star, tinha um labirinto pequenininho do lado em que eu vi que, tipo assim, o monstro saía da parede, entendeu? E era um negócio que depois, quando a gente já tinha as reuniões no Play Center, eu falei, por que não faz o bicho saindo da parede com lycra, tal, que é o que virou o Rio Estige, embaixo do Aimea. Foi um negócio com luz negra, com os grafites na parede, e foi um negócio que me marcou muito, porque assim, foi uma ideia que a gente deu ali meio despretensiosa, deveria ter registrado, mas não registrei, aí foi, eles acabaram fazendo, e ficou muito E que ficou legal. muito bom. Ficou muito bom. Eu não conseguia ver de onde saíam os monstros lá dessa passagem. Não conseguia ver. Não dava pra Você ver. vê, e era uma coisa tão simples, eram tipo lycras sobrepostas, em que o monstro ele vinha fazer assim, saía e aí ele fechava de novo. Você no escuro não via de onde o cara tava, entendeu? Era Sim, muito legal, muito legal. sim. Agora, Tá, uma edição também que me marcou foi 2009, quando eu toquei à noite lá, então foi A muito Noite legal também. Maldita. O que eu gosto muito da Noite Maldita, a Noite Maldita talvez tenha sido o evento, foi o primeiro evento que eu realmente comecei a curtir de verdade. Pra mim, 2006 é a melhor final dos tempos, eu aproveitei bastante. Mas 2009 eu tenho um apego por ele muito grande, principalmente por um labirinto, o Templo da Bruxa Teresa. Aquele labirinto era sensacional, gente, pelo amor de Deus. E você vê que isso daí, o Templo da Bruxa Teresa foi uma coisa que saiu resultado de uma dessas reuniões que a gente tinha lá no negócio, porque assim, a gente sempre deu muita ideia lá na época no Orkut, no comecinho do Facebook, e teve um dia que eu falei assim, eu ia sentir, eu acho tudo engraçado. Às vezes os caras me dão um susto quando eles pegam ali no improviso, de você tá andando e você vê alguém na sua frente. Não que eu tenha medo, entendeu? E aí um dia eu falei assim, se eu fosse para ir num labirinto sozinho, eu não iria. E o que que era o Templo da Bruxa Teresa? Você entrava, o chão mexia, era aquela sensação, você já tinha que abaixar, e os caras te dividiam em portas. Então, assim, ia um grupo com 6, um grupo com 5, um grupo com 2 e um sozinho. Um E sempre sozinho. me colocavam para ir sozinho. Meu, eu confesso, eu ia correndo, não enxergava porra nenhuma, eu saía correndo de uma ponta a outra. Eu tive a chance de ir sozinho no Templo da Bruxa Teresa e era sensacional. Gostava bastante. Eu consegui uma ou duas vezes só ir sozinho nele. Mas era muito bom, era muito bom. E você, Karine, o que você falou? Pode falar mais de uma, né? Não tem problema não. Pode. O Danilo só falou do Play Center, né? Depois, se quiser acrescentar. Eu vou falar do Play Center e do Hop Hari. Não termina.
Não, as edições que me marcaram aí foi, tipo assim, edição Noites do Terror lá, o 2006, entendeu? Pelo conjunto da obra, mas se for falar de um labirinto, teve esse Rio Stygia que a gente acabou dando a ideia, mas o Bruxa Teresa, para mim, foi, acho que um dos melhores labirintos, assim, que eles fizeram, trabalharam. O Cine Terror, apesar de ser muito simples, era uma ideia genial ali, entendeu? Foi muito legal. O Cidade da Criança, no primeiro ano, quando você entrava na sala e não tinha nada, era só um cenário, não era um labirinto. Você entrava na sala, eles te trancavam lá, do nada começava a sair um monte de menina, de um monte de espaço, e aí você pensava assim, né? Tipo, ferrou, mano, e aí? Sai por onde? Teve gente que entrava no armário, teve gente que batia nas portas erradas, porta de cenografia. Ali foi uma coisa muito legal, cara. Do Hopi Hari, só assim, sempre gostei, a Epidemia foi muito legal. Os labirintos da Epidemia ainda não tinham essa coisa de você ter que ter o espaço para cadeirante. Eu lembro que teve um labirinto que foi do lado do hotel, em que você entrava, eu acho que era o cérebro do cara. Você entrava nos lugares e tinha umas espumas que elas eram tão coladas que você tinha que passar pelo negócio lá. Cara, era muito absurdo ali. A gente dava muita risada. E aquele que teve do pesadelo. Qual que foi? Pesadelos, né? Daquele da menininha na cama? Que não 2007, tinha. 2007, 2007 Acho que pesadelo. era. 2007? Foi 2007 Que pesadelos. que ele 2007 enrolava. pesadelos. É, Eu que eles vou colocar aí puxavam ela, né? Cara, 2007 isso daí na hora pesadelos. que eu vi, na hora que eu vi a primeira vez, todo mundo parado assim, vendo, na hora que ela encosta na cama e vem aquelas mãos assim, cara, eu comecei a pular, gritando, falando, mano, genial, cara. E aí todo mundo lá parado, tipo, e eu passando mal, cara. E Sacrifício, eu acho que foi na hora que virou a chavinha, assim, de tipo, os eventos eles eram o mesmo tipo de palco, mesma coisinha. Eu acho que Sacrifício, o pessoal fala que Apocalipse foi melhor, tá? Mas eu acho que o fato de você chegar no parque, você ver um palco daquele tamanho, nossa, mano, pra mim foi muito louco. Ponto, acabei. Pode ir. Pra mim, óbvio, né? Os do Play Center é os mais marcantes. Edição de 2003 foi a minha primeira edição. Eu lembro até hoje, porque eu fui com a escola, foi a minha primeira vez, e até hoje eu lembro da minha sensação de medo, de pavor, de estar vendo aquele monte de monstro no palco. Quantos anos você tinha? 13 anos. Nossa. E eu tava com a escola, né? Com a escola você não tem quem que te protege. Então imagina, minha primeira edição, As Trevas Irão Te Dominar, o nome. Eu anotei aqui, porque eu não lembrava. Então foi apavorante. 2006, que eu acho que a maioria dos fãs que viveram a edição de 2006 fala que é a melhor edição e realmente não tem pra ninguém a edição de 2006. A edição de 2009, A Noite Maldita, que eu também amei e posso afirmar porque eu fui em todos os finais de semana do evento. Eu fui com o Everton no Apocalipse. Então, foi muito, muito boa também. Eu adorei. Ó, detalhe, em 2009 ela era meio Maria Monstro. Então aí eu falava, a gente já as conhecia, mas não tava junto, aí eu falava pra ela. Eu falei, e a foto com o DJ? Nunca tirou. E foi, inclusive foi a partir desse ano que eu e esse moço aqui começamos a ter alguma Não, conversa. só doida. Não, a gente começou a conversar, mas foi em 2010. Momento DR. Aí agora, de Hopi Hari, a Epidemia também foi a edição que eu mais gostei. E o Sacrifício. Eu gostei muito também. Porque eu acho que eu fui em quase todos os finais de semana de Sacrifício, né? Então não tinha como não gostar. E
eu queria falar da Hora do Terror, do Mirabilândia, que a gente foi em 2015. A gente vê a galera aí na internet metendo pau, falando um monte de coisa. Eu acho que todo mundo deveria ir pelo menos uma vez no evento de terror deles. Porque, gente, pode ser a bagaceira que for, que acham, gente, o evento ele é muito bom. Para quem vive a experiência, quando sair do evento vai falar, eu não deveria ter criticado tanto. Porque eu acho que é fácil você ver na internet, e só que você tem que viver a experiência. E a gente teve a oportunidade de viver a experiência. E antes disso, inclusive a gente falava, nossa, que evento doido, que não sei o quê. E a gente pagou a língua quando a gente foi. Então eu acho que todo mundo deveria ir um dia curtir o evento do Mirabilândia, porque é muito bom. E o pessoal acaba pegando e falando do Mirabilândia, porque assim, a gente aqui em São Paulo, a gente acha que não tem sotaque, mas a gente tem, entendeu? E qualquer parte do Brasil tem. Às vezes você pega lá os caras o ator que fez lá o Pennywise, ele fala daquele jeito, as pessoas entendem daquele jeito, então assim, é a realidade deles lá. Não tem como você querer que o cara fale, aí, mano, entendeu? O cara é aquilo. E uma coisa que eu acho que só entrando na conversa aqui dela, em relação à Hora do Terror, teve uma coisa que marcou muito a gente lá. Tem um rapaz que ele participa do evento, ele não tem as pernas, né? Ele não tem as pernas. E tipo assim, em outros lugares, a galera ia falar assim, meu Deus, como deixa um cara desse trabalhar, tal, tal, tal. E assim, o que a gente ficou sabendo é que ele pediu para trabalhar no parque, então na hora que a gente viu ele no chão, eu assim, tipo, não querendo ofender nem nada, eu achei que era um boneco. Ele paradinho lá, assim, com o braço no chão. Na hora que chegou uma menina perto dele, ele saiu correndo assim, com as mãos. Meu, foi uma coisa tão surreal, que aquilo marcou tanto, meu, porque o cara saiu realmente correndo ali com os braços assim atrás da menina, e a menina correndo realmente de pavor, porque mexe um pouco com essa coisa de às vezes você ter, não é aquela coisa do asco, sabe, de ser um negócio realmente diferente, não ser uma pessoa como você ali fazendo negócio, e tipo, meu, marcou demais, cara. E aí você fica sabendo da história do cara, que o cara pediu para trabalhar lá, entendeu? Que o cara sofria lá de alguma coisa, e o cara se sente bem fazendo aquilo. E aí, claro que tem a galera que gosta de reclamar, de achar problema em tudo, fala não, fica explorando o cara, e mal sabe que o cara tá mal feliz lá de estar lá. Sim. Agora, seguindo aí, Valdir, qual sua... Explana aí, vai. Eu tenho algumas memórias diferentes das de vocês, porque eu não fui em epidemia, eu não fui em pesadelos, eu não fui no final dos tempos. Não dava, né? Era uma criança, eu. Você não foi em 2006 no Play Center? Não, Que mundo que você eu acho vivia? que eu fui. Eu fui, mas não em época de Noites do Terror. Derruba o Valdir de novo aí, vai. Tinha medinho, Valdir? Tinha medinho? Não, gente, é porque, tipo, eu era uma criança, eu dependia dos pais, eu só podia ir uma vez por ano. Que era com excursão Quantos de anos você escola. tinha em 2006? Tinha 15? 15? Não. Não. Sei lá, não sei fazer Que ano que conta. você nasceu? Não, tinha 15. Você nasceu em que Ele ano? quis falar que ele nasceu em 90, ele quis falar que ele 91. nasceu em 91. Ah, tá. Vai, tá bom, vai, 15 anos. Já não é tão E, criança, tipo, vai. não, tudo bem, mas aí eu dependia de outros fatores para ir no parque. Eu esperava a excursão da escola, eu pedia dinheiro dos pais, então, tipo, era diferente. É, A primeira vez que eu fui no Play Center era inclusive em 2002 e era Noites do Terror. Então foi a que me marcou. É, Tipo, eu tava lá despreparado, eu não sabia como que era nada. E eu lembro até hoje de monstros, tipo,
nos trilhos da Maria Fumaça, naqueles corredores que ia do bumerangue pra autopista. Tinha, inclusive, eu lembro que eu tava com a minha mãe, esperando a minha irmã sair da Lupin Star, porque eu não fui. E, tipo, tinha 2 monstros lá, cercando eu e minha mãe na loja da Lupin Star, e a gente morrendo de medo, sem saber o que fazer. Se a gente fugia, a gente não sabia se fugia e eles iam atrás, se a gente ficava lá fingindo que não tava com medo. Mas sobrevivemos. Depois disso, eu fui. A primeira vez que eu fui na Hora do Horror foi em 2003. E aí. Eu lembro que foi super diferente do Play Center. Primeiro que estava muito escuro. Eu estava ali perto da giranda quando deu 6 horas. E aí apagou tudo de uma vez. E começou a falar nos alto-falantes que uma voz estranha falando: a sua hora chegou. E aí, tipo, dali. Porra, que legal! Então. E era muito mais escuro que hoje. Realmente, não tinha labirinto, não tinha nada assim. Mas era muito escuro e os personagens ficavam escondidos naquelas plantas, tipo de Mistieri e de Aribabiba. A Eu tava morrendo de tematização medo, de porque Wild não dava West pra ver era nada. incrível também. A tematização de Wild West era Sim, era a incrível, Cidade com os fênix Fantasma. perdidos por toda a rua principal, Sim. Tinha, inclusive, uma estrutura de celeiro lá, né? Alguma coisa Sim. assim. Aí fora isso, fora essas que são as primeiras. Eu gostei muito de 2009 no Play Center, Noite Maldita. Das que vieram depois eu gostei também, mas pra mim ainda são inferiores do que Noite Maldita. Gosto muito de Sacrifício também, do Hopi Hari. E aí eu quero ressaltar 2 coisas também, 2 experiências diferentes. Que uma é o segundo evento da. Como que é o nome? Cidade do Terror. Que foi com tema de bruxas. Porque por mais que seja um evento menor, num lugar que não está acostumado a ter eventos de terror, tinha um labirinto especificamente que deixava todo mundo com muito medo, que era o Covil das Bruxas, ou alguma coisa assim. E elas liam as mãos das pessoas na fila, e todo mundo morria de medo. Nossa, não Tipo, lembro. é- eu lembro que eu tava na fila e uma das bruxas pegou a mão do menino e falou assim: Sua mãe tá bem? E começou a gritar com ele. A gente ficou tipo: Meu Deus, o que tá acontecendo aqui? E fora que, tipo, tava pesado, né? O tema tava mais pesado. E outra coisa também foi na. Não lembro o nome. Lá no Six Flags México. Eu fui no evento de terror deles. E também é totalmente diferente do nosso evento de terror. Eles não têm um show de abertura, um show de encerramento. Eles têm uma passeata com os monstros. E ainda tava claro. Eu via que muitos deles estavam, tipo, uma máscara simples, uma fantasia e tênis. E eu pensava assim, nossa, isso no Brasil não acontece não. Mas O quando Anderson ia ficar escurece, muito puto. o Anderson ia brigar com todo mundo. Mas quando escurecia, tinha labirintos muito escuros, tinha muita fumaça nos caminhos, um monte de personagens que eram assassinos me prenderam numa jaula que eu tive que sair correndo. Então, tipo, era uma experiência. Era uma Que ano que experiência foi que não isso? acontece aqui também. Ô, Valdir, por que todo mundo 2017, resolve te se zoar, eu não me Valdir? engano. Ah, eu não sei, é minha cara. Não, inclusive eu tenho o vídeo, né? Eu posso até mandar depois. Tipo, eu tava andando no corredor, na rua, assim, filmando. Aí eles viram que eu tava filmando e vieram atrás de mim com motosserra. Mas aí juntou tipo uns 4 caras com motosserra e foram me levando pra jaula com aquela motosserra ligada, que era só o barulho, né? Aí, no meio do desespero, eu começo a rir. E eles falaram assim, ó, vou contar até 3 pra você sair. Aí eles contaram até 3 e eu saí correndo. Então, tipo, Ô, essa só experiência uma também. coisa.
Você falou da Serra Elétrica, é que a gente acabou não falando de nenhuma edição do Noites Macabras. Um evento Eu iria que comentar. eu Verdade, acho verdade. Eu ia comentar. que é Eu um ia comentar. evento bem legal, assim. E chegou um dia que a gente estava no encontro que fazia lá, aí a gente tinha amigos, né, que faziam parte lá do negócio. E eu cheguei lá para um rapaz, o André Pina. Ele tava de Jason, não tava? Não Era era. o Jason, Ele tava de algum personagem lá. Era Jason? eu acho que ele Não era tava o com a serra. Leatherface? Acho que é o Jason, não sei. Eu não lembro que personagem que era, mas ele tava com a serra. Aí eu falei pra ele Aham. assim, vai lá e passa do lado dela. E apontei pra Karine. Só que assim, a Karine ela tem pavor, literalmente, de serra elétrica. Só que ao invés do animal ir lá e passar por ela, ele chegou nela e ficou assim com a serra. Né. Essa daqui sentou no matinho e começou a chorar, botou a mão no rosto, e começou a chorar. E o cara com a serra, lá em cima. E eu falando assim, meu Deus, a Karine vai me matar. Eu falei, eu morri. Vai. Entendeu? Foi uma coisa que todo mundo assim, meu Deus, como é que o cara fez isso com a Karine? Eu falei, puta, fui eu que Ô, pedi. Danilo, Nossa, ô, que Danilo, inferno. eu não sei se você não morreu na época, você tá prestes a morrer agora, porque o jeito que ela está te olhando, do tipo, quem mandou você reviver essa história, está impagável. Não, mas a gente voltou Mas nesse foi dia. horrível. A gente voltou nesse dia, nossa, foi bizarro. O que você sentiu ali naquele momento com a serra na sua cabeça? Não, eu entrei em pânico. Eu paralisei. Não sabia o que fazer. Yes! Pô, é assim que tem que ser, mano. Tem que ter o pavor. Né? Imagina se eu Você tá falo, vai lá vendo? e assustar ela. Caraca, E aí o que cara não noiva faz. é esse, hein, que eu tenho? Caramba. Ah, é legal. Eu queria ter esse Agora, medo com Danilo, alguma Danilo, coisa. Então, chegar lá e- Danilo, fala menos, deixa o Valdir falar. Gente, porque se a gente deixar o Danilo vai ficar falando, eles vão ter um vídeo de 6 horas. Obrigada. Pior que faz mesmo. Termina aí, Valdir, continua, Valdir, porque ainda tem o Vitor e tem eu pra falar, que eu também já falo pouco, né? Pois é. Não, então, no México foi legal porque foi uma experiência que eu não tenho aqui, né? Nos parques daqui não permitem essas coisas. Não permitem de, tipo, tá a rua completamente escura ou impossibilitado de ver, porque tinha muita fumaça com laser. E eram umas experiências de contato mesmo com os personagens. Eu lembro de personagem escalando parede pra assustar. Tipo, no labirinto, aqui é parede, o cara escalava pra assustar do outro lado. E também teve um labirinto também de... sei lá, de manicômio, alguma coisa assim. Que eu era o último da fila e uma das pacientes lá começou a me seguir sussurrando um negócio que eu não sei o que é até hoje, porque eu não entendo, né? E aí o médico foi lá e puxou ela. Tipo, não tem isso aqui. Ô, Valdir, Então, ô, Valdir, recomendo ela- Six Flags México. é no Six Flags México que tem aquela coisa do palhaço onde você fica. Ah, não, é no Della Costa. É, não, viajei, não tem nada a ver. Tinha palhaço também, tinha labirinto de palhaço lá também. Não, mas é que esse em específico, o Gustavo, amigo nosso, ele foi no Della Costa e tinha acho que uma atração lá em que você era realmente preso numa cadeira e vinham atores vestidos de palhaço e os caras, eles. Tipo aquelas brincadeiras de levar ao extremo mesmo, de ficar Mas cutucando, acho que isso não é dentro fazendo. do parque, né? Isso tem alguma coisa. Não, eu acho que era no parque mesmo. Porque É tem no algumas parque, casas, no parque. né? Não, Eu acho não que é um foi no evento, tá? É uma evento do atração. terror do parque. Não, Ah, não é quando do eu visitei evento, é uma atração. quando eu visitei o Lacosta lá em Tigres, tinha, né, eu fui em outubro, tava na época do evento de horror deles, e realmente tem, tá? Tem uma sala que leva você ao extremo, mas aí é só depois do horário que começa o evento eu não consegui ficar porque eu precisava viajar para outro lugar. Mas tem uma sala que realmente te leva ao evento, e não é só um personagem, são vários personagens para poder te dar medo. Isso tem Você mesmo. tá louco. Na hora que ele te solta, você já. Não, brincadeira. A gente não incentiva a violência ao ator.
Lembrando que Ó, eles estão a gente não trabalhando, pode deixar, não gente, ó. batam nos personagens. O Danilo já começou a falar de novo, gente. Não deixa o Valdir concluir. Conclua, Valdir. Concluí, gente. Era isso. Pronto. Visitem Six Flags México e aproveitem os parques daqui também. E é isso. Tá louco. Agora é a vez do. Então, obrigado. Lá no Six Flags, Valdir, chama Festival do Terror. Eu pesquisei aqui. Então, ele Festival del Terror. Aí. Em espanhol. O Vitor tá Assim, ele quietinho tá aí, Só nas pesquisas. só no Google. só nas pesquisas, exatamente. Mas eu vou ser bem 4, o breve. Valdir caiu, gente, ó. É. 4. 4. Tadinho, gente. Eu vou pagar uma internet pra ele. Ah, louca. Então, eu vou ser bem breve. O Play Center eu tive chance de ir poucas vezes, infelizmente, pelo mesmo motivo do Valdir, de depender da escola, depender dos pais, etc. Era outros momentos lá no Não, mas você interior. morava em na época. Serquilho, né? Você morava Exatamente, no interior. Aí, mas eu fui em 2 edições. Eu fui na Noite Maldita, pra mim, que marcou. Mas o que me marcou muito foi as últimas noites do terror, porque eu fui no último dia das últimas noites e eu acho que assistir aquilo com a paixão que estava sendo entregue foi incrível. Não só os vídeos, olha, não só os shows, como os labirintos também. Obrigado, Valdir, por retornar. De nada. E foi muito bacana. No Hop Hari eu amei a epidemia, eu amei. Tinham coisas assim bem pesadas até para aquela edição. Eu gostei também do, oh meu Deus, vocês acabaram de falar, Sacrificium, muito, muito, muito. Isso, Sacrifício. Essas duas para mim do Hop Hari e as duas da Cidade da Criança. A primeira e a segunda que o Valdir comentou, né? Esse dia desse Covil das Bruxas foi assim, pesadíssimo mesmo, realmente. E do Wet n Wild que eles fazem, né? O evento lá de terror, nenhuma me marcou, mas eu gostei muito, muito de todas e eu puxo o gancho para falar o que o Danilo falou. A internet é muito terra de ninguém, então o pessoal fala muito só por falar, né? Então, como eu falei, o que funciona no Mirabilândia pode não funcionar aqui, o que funciona aqui pode não funcionar lá. Então, cada empresa paga outras empresas para fazer estudo de clima, para fazer pesquisa, para entender o que o público está esperando. Então, a pessoa que está aqui em São Paulo não pode cagar a regra para um parque que está lá no Nordeste com outro público, né? Então, são coisas assim muito diferentes e as empresas têm um time de marketing para isso. Então, eu tenho muita vontade de conhecer esse evento, porque eu só tenho feedbacks bons de vocês que foram para lá. E do Wet n Wild, eu acho que também eles fazem no que cabe a um parque aquático. Então, também acho bem bacana e o horário lá também é bem mais reduzido de funcionamento, então são outras coisas a se analisar. Então, foram essas que me marcaram. E você vê que esse negócio que a gente acabou do negócio que a gente acabou falando do que as pessoas falam na internet é como se o cara ele não assistisse o filme, ele pegasse a resenha de alguém e se baseasse na resenha do cara para falar se o negócio é bom ou ruim, sem ele nem ter assistido o negócio. Então assim, fica bem difícil acreditar às vezes em algumas opiniões. Fala, Everton. Vamos lá. Eu vou começar falando pelo Play Center. 2006 para mim, já até antes do vídeo eu já tinha falado quando o Danilo colocou o dele. Para mim também é a melhor edição do evento. Para mim foi um marco, é um divisor de águas na noite do terror. Até 2006, antes de 2006, teve algumas outras edições que eles mexiam um pouco com o cético, mas não iam tão fundo. Em 2006 teve essa divisão de tipo, não me importa a sua religião, a sua crença, nada, eu vou falar que o demônio é o salvador de tudo. Então, me marca muito essa edição e me marca muito a atuação dos monstros na rua de 2006. Era realmente, eles demonstravam que você tava no... Acabou, entendeu? Tipo, você se ferrou, acabou, não tem mais nada o que fazer.
Ainda no Play Center 2009, na Noite Maldita. Eu gosto muito da abertura também da Noite Maldita. O senhor na cadeira de rodas falando ninguém se reconhece mais. É, as criaturas noturnas saíram das trevas. Deus saiu para dormir, para descansar, e as criaturas noturnas saíram para brincar. Não lembro o texto direito. Essa frase me marca muito. Uma edição da Noite do Terror também. O Labirinto do Templo da Bruxa Aderência dessa edição, para mim, é o meu favorito. Uma edição que poucas pessoas comentam como uma das melhores, mas eu gosto muito, do Play Center também, é Profecias Macabras. Gosto muito dessa edição. Tipo, a forma que ele foi tratado, de clarividência e tudo mais, foi muito legal, foi muito bacana. As E menininhas as da últimas noites do janela. terror. Sim, sim. O comercial dessa edição é muito bom, do banheiro, é muito bom. E Eu as acho últimas que noites do terror. só erraram feio na. Só te cortando aí. Só erraram feio na questão do copo gigante lá girando. Tipo, Sim, sim. Mas aí, as últimas noites do terror, aquela abertura das últimas noites do terror, que eles falam o nome de todas as edições, me deixa arrepiado só de lembrar. Eles falam o nome Verdade. de todas as edições. E no encerramento, a Samara levando a caixa de Pandora embora. Últimas noites do terror do Play Center, todos os medos juntos, eu fui quase todos os fins de semana. Quase todos os dias que teve, eu fui no fim de semana. Tava no último, tava no primeiro, e, tipo, aquela sensação do tipo, caramba, é a última. Eu tenho que curtir ao máximo porque eu amo isso. No Play Center, Pesadelos me marcou muito. Curti No muito Hope. Pesadelos. No Hopi Hari. No Hop Hari, desculpa, gente. No Hop Hari, Pesadelos me marcou muito. Circo dos Horrores era até então minha edição favorita, mas vocês vão entender o porquê que mudou. Loja dos Brinquedos, Epidemia, Cidade dos Esquecidos me marcou muito também. Mas a melhor pra mim, imbatível, é Apocalipse. Apocalipse pra mim foi incrível. Ah, vejo problemas em Apocalipse. Vejo que teve alguns problemas de atuação, principalmente no Desmanche, embora seja o meu túnel favorito. Acho que A Boca do Palhaço de 2009 era meu túnel favorito até Apocalipse. Então Apocalipse veio como pra mim melhor abertura, melhor encerramento, melhor edição, melhor túnel, que pra mim é o Desmanche, embora o Desmanche faltasse um pouco de atuação. E mais algumas outras áreas do parque também faltava, mas a história foi contada do começo ao fim. O que faltou muito, um pouco pra mim, em Sacrifício. A história de Sacrifício era bem amarrada, mas ainda faltava algumas coisas ainda. Você não via a história sendo contada na rua, mas Apocalipse você via. Não da forma que eu, Everton, que gosta do tema Apocalipse, gostaria de ver, mas via. Você conseguia colocar o visitante dentro da história. Então, pra mim, Apocalipse é a melhor edição da Hora do Horror. E eu gostaria de destacar uma sala. Uma sala que pra mim foi uma sala sensacional do ET do ano passado. Essa sala ficava dentro do casarão. O tema do ET do ano passado foi espíritos, né? E o casarão era um labirinto que contava um pouco da história, da maldição da família. E tinha uma sala que era totalmente cheia de fumaça. Ela era total branca. Era tudo preto, mas tinha tanta fumaça que você via branca a sala. E ela era cheia de manequins transfigurados como se fossem monstros. Na hora que você entra, você percebe que é manequim. Você vai andando. Só que conforme você vai andando, você não sabe o que é monstro e o que é manequim. E tem monstro lá dentro. Então você toma susto. Fazia muito tempo que eu não tomava um susto conforme eu tomei naquela sala. Porque você acha que é o manequim que está passando por monstro, ele pega, você já distraiu, acha que é manequim, vai e te assusta. E foi uma sala, foi genial, genial. A Fernanda Fortes, estava comigo nessa sala. E a gente, tipo, quase surtou dentro dela. Porque a ideia realmente foi muito boa. você vê, né? Que legal, cara. Os eventos eles acontecem aqui no Brasil desde 88, com a primeira As Noites do Terror lá. E você vê que, tipo, sei lá, 30 anos, 30 e tantos anos aí, ainda tem ganchos, coisas que não foram exploradas, que deixam esses eventos aí de um jeito tão. E que chamam a atenção, né, meu? Eu acho muito Sim. legal, cara. Foi conforme você falou, Danilo. Eu acho que cada evento que é criado, ele tem o seu foco, o seu objetivo, e ele agrada, porque a gente sabe que não é fácil.
Tipo, eu fui em todas as edições de Hora do Horror. Todas. Desde 2002. Então eu acompanhei a evolução do evento, o crescimento dele, a forma que ele foi se transformando. Noites do Terror. Noites do Terror, minha primeira foi em 2003, acho que foi 2003. Não foi 2002, foi 2003. E eu também comecei aí todo ano. Então eu tive 9 anos, 10 anos, vai, quase de Noites do Terror. E são 19 de. Quer dizer, são 18. Se tiver a edição, a próxima edição vai ser a 19ª. E cada edição tem o seu gostinho. Eu gosto muito do Sarcófago do Faraó. Embora muita gente ache que não seja uma edição legal. Mas foi uma edição tão luxuosa de visual, de entrega, de atuação. O encerramento não começar no palco, começar lá no pé da bumerangue, com a Cleópatra sendo arrastada pelos soldados até chegar no palco, aquilo era uma encenação linda. No Play Center, Sarcófago do Faraó, lá na bumerangue, o encerramento começava ali, que os soldados achavam a Cleópatra e descia com ela o cortejo dos monstros voltando pro palco, era carregando a Cleópatra até o palco, para poder fazer o encerramento. Tipo, e são coisas, de termos de susto, não tinha muito susto no Sarcófago do Faraó, mas eram coisas, cada edição tem o seu próprio papel, tem o seu próprio motivo, do porquê das coisas, e acaba deixando um evento muito bom. Acho que a gente é muito bem servido de eventos de terror e horror aqui no Brasil. Sim. É que a gente acaba falando, né, na hora que você tem que ranquear, eu acho que é uma coisa muito injusta, às vezes, a gente chegar a falar sobre uma coisa desse tipo. Ainda mais num vídeo, não sei, o vídeo deve estar longo pra caramba e o celular do Já deu Valdir vai mais de uma descarregar hora. daqui a pouquinho. O meu Não, eu também, já imagino. deu mais de uma hora. Espero que tenha sido um vídeo proveitoso para quem assiste, mas para a gente é muito injusto você ter que lembrar as melhores, os negócios. É aquela coisa tipo top of mind lá. Puta, fala a primeira que vem na sua cabeça, você acaba falando. Você falou do negócio da boca do palhaço. Quando a gente foi para lá, pô, aquela questão do palhaço saindo da Brasília, tipo, que tinha uma Brasília velha lá jogada, ou então a salinha lá Era a do. última sala. A Era a Brasília última era a sala. última sala. O que E eu aí gostava a muito da Boca do primeira Palhaço era a sala das portinhas, que os palhaços saíam do nada, abria e fechava a portinha. eram quadros, não era? Que tipo, era a sala onde eles mandavam Aham. parar na parede, aí do nada abria o quadrinho e saia a cabeça de um palhaço lá, entendeu? Era muito louco. E você vê uma coisa interessante falando de tema de circo, nas reuniões que a gente tinha no Play Center, falaram tão bem da gente que a gente acabou tendo uma reunião com o Juan da Indiana Mystery, né? E aí, numa das reuniões, nessa, tipo, um brainstorm ali, tema que você gostaria, tal, tal, tal. Aí cada um falou algumas coisas, falou zumbi, vampiro, essas coisas. Aí quando ele falou, Danilo, um tema, eu falei, Circo dos Horrores. Aí ele falou assim, mas não é batido fazer de circo, palhaço? Aí eu perguntei, quem fez? E ele falou, ninguém. Eu falei, então, como que é um tema batido? Entendeu? Isso foi de 2006 para 2007. Em 2007 a gente fez, era um negócio tão maçante ali na comunidade, falando sobre Circo dos Horrores, questão de labirinto, caramba. Tem até um conhecido nosso, Fábio Araújo, ele fez um projeto completo do negócio, chegou a enviar para o Hopi Hari, e você vê que depois de alguns anos o Hopi Hari acabou fazendo, entendeu? E tipo, não é assim, Circa mas você 2009. se acha isso e aquilo. Meu, eles pegaram muito da essência que a gente conversava no Orkut. Tinha muito, o trabalho era deles ali, entendeu? Foi do Eduardo, não foi? Eduardo e Heitor que fizeram. E aí o pessoal muito competente fez um evento muito legal, só que assim, foi muito legal que tipo, a gente acabou conversando algumas coisas na comunidade do Play Center e o povo lá tava só de olho ali e tal, pegou um outro ganchinho aqui e ali. E eu acho legal quando tem essas trocas, entendeu? Não que seja um negócio tão explícito, mas quando eles acabam usando as ideias que a gente fala nas redes sociais, entendeu? Querendo ou não, nós somos o Bom, público, então tem que escutar o seu público. exatamente. Lembrando assim que
A gente não, a gente pode conversar, debater bem, entendeu? Ninguém é especialista no assunto, mas a gente dá nossos pulos aí, tipo o Everton aí com os achismos dele. E A gente dá nossos pitacos, né? A gente rola com os nossos Na hora palpites um pouquinho. certa, né? Eu acertei Apocalipse. Então, não, foi muito legal. Essa história do Apocalipse aí vai virar uma pauta para um outro dia, que aí você conta do como que você conseguiu enxergar os negócios nas imagens que eles estavam postando, que levava para um caminho totalmente diferente. Mas aí é um assunto muito legal. A ideia da mesa redonda aqui é também trazer depoimentos de pessoas comuns, né? Nós somos comuns, tipo, a gente é gente como vocês aí que está assistindo, não somos porra nenhuma aqui, então, mas a gente vai tentar trazer um pouquinho o olhar também de quem assiste a gente aí. Considerações finais aí? Alguém tem alguma coisa para falar? Como é que tá aí? Olha, eu só queria falar que a minha teoria sobre o cartaz do Hopi Hari só foi um cartaz lançado, a gente não sabe se o parque vai lançar mais, a gente não tem muita informação do evento, mas só para deixar claro para todo mundo que é um palpite, eu com os meus pensamentos, porque eu amo o terror, eu amo o horror, seja livro, seja filme, seja documentário, seja evento, ou seja qualquer coisa, então eu tenho uma ligação muito forte com esse gênero, gosto muito, e é um palpite, e de verdade. Tipo, a gente não sabe se é ou não, e se for, eu gostaria muito, que eu acho que é um tema que, como um tema principal de um evento, nunca foi abordado, e o parque teria muito a ganhar em abordar algo desse tipo. Mas é um palpite. Valdir, Vitor? Eu queria falar que. Eu esqueci o que eu ia falar. Ah, Valdir. Não, nem Você sei. cai Eu 4 queria vezes, falar. você volta. Ó, você cai 4 vezes, aí você volta. Você tá no mínimo uns 15 minutos aqui sem cair. Aí na hora que chama, que te dá um lugar de fala. Aí a mente cai, entendeu? Não, mas eu lembrei. Eu lembrei. Não, que eu. Tipo, a gente tá num momento delicado, eu quero ver. Eu tô aguardando pra ver. Tipo, a gente vai ter que se reinventar nos eventos. A gente vai ter que cortar um monte de coisa que era feito pra colocar um monte de coisa nova e atrair público do mesmo jeito, com coisas novas e experimentais. Então eu tô curioso pra ver o que pode rolar disso aí. Isso daí é o legado da pandemia, entendeu? As coisas elas não vão voltar do jeito que estavam. Eu acredito que assim, boa parte vai continuar, mas quem se reinventar vai sair na frente. Vitor? Pois é. Eu também eu tô com uma expectativa alta em relação não ao que será apresentado, mas à forma, à criatividade que qualquer parque, seja não só o Hopi Hari, que a gente está comentando por conta de ter soltado um cartaz, mas o que como universo nosso da diversão ficará após pandemia. E eu queria desejar muita sorte e muito sucesso aos parques que retornarem e tentarem ainda trazer grandes eventos como esses ainda esse ano. Quinta vez do Valdir. acho que agora ele não volta. Acho que agora ele não volta, agora acabou a bateria mesmo. Não, e uma coisa que você vê, né? A gente está falando muito sobre o Hopi Hari, mas você vê que já estamos no mês de julho e, tipo, nenhum outro parque ainda informou como é que vai estar nessa parte de eventos de terror. Tem o Wet n Wild, tem o Mirabilândia, então a gente não sabe como é que eles vão estar. Fala, Everton. Fala, Everton. Fala menos, Danilo, por favor. Não, gente, estamos aqui para debater, porra. A gente já tá debatendo há mais de 1 hora. Gente, 1h40. já deve ter dado 2 horas de vídeo. Para quem não entendeu, eu sou moderador. Então, assim, o moderador, o keynote speaker, né? Aí ele acaba tal. Você acabou, Victor? Sim, e outra, é você que vai editar, então é você que vai sofrer. Mano, olha, o primeiro vídeo, cara, eu larguei lá e fui A dormir. gente só colocou o moderador mais falante do grupo. Mas não tem problema, o importante é que rende. Não, mas ó, isso é uma coisa. Tá, A gente quando acaba considerações fazendo, finais.
Pera aí, quando a gente acaba falando é uma merda que a gente... quando fala do que gosta, é fogo. Eu sei. Eu controlei um pouquinho o que eu tava falando no momento de falar das minhas edições preferidas. Eu ficava 1 hora sozinho falando fácil. É verdade, acho que todo mundo acho que ficava horas falando. Não, mas eu acho... Não, desculpa. Demais. Bom, Danilo, eu compartilho. Eu compartilho um pouco do que o nosso amigo Valdir, que não está mais presente, falou. Acho que os eventos depois disso que a gente está passando, acho que eles vão ter que se reinventar. E pode ser que nunca mais seja a mesma coisa, né? A gente espera que não, mas eu acho que vai ser um pouco diferente. E eu vou aproveitar, deixa aí, já que a gente falou sobre esses assuntos, quem assistiu até o final, agradecer a quem assistiu até o final. E para comentar aí no vídeo também as edições do que preferem, né, que mais gostaram. E também as teorias sobre o cartaz. A gente pode debater aí nos comentários, continuar os debates, né, nos comentários. E acho que é isso. É pra falar agora? Agora posso? Agora as considerações finais do Danilo. Agora mais pode 1 fechar, hora. Danilo. Não, eu acho que eu já falei demais. Quero agradecer aí a galera, agradecer ao Valdir, ao Vitor, ao Everton. Vídeo longo é bom, que você vê que rodou um negócio. A gente acaba conversando mesmo. O intuito do vídeo aqui é uma conversa bem informal. E eu quero ver para editar isso daqui. Vou ficar a madrugada inteira. Para subir vai ser um parto. Mas tá bom. Agradecer quem tá aí, reforçando o que a Karine falou. Tem alguma ideia do cartaz? Você enxerga o que o Everton viu? Eu acho que ele tá viajando. Comenta aí. Pode comentar à vontade. Fala o que você tem ideia aí. E é isso. Tá bom? Muito obrigado. Esse foi o 2º episódio da nossa mesa redonda. A gente ainda não tem a pauta do 3º vídeo, assim que a gente definir aí, a gente lança nas redes sociais aí para ver se a gente começa a trazer o olhar do público aí, tá bom? A gente vai ficando por aqui. Um abraço, boa noite. Tchau, Vitor. Tchau, tchau. Tchau, Everton. Tchau, Vitor. Tchau, obrigado. Tchau, gente. Valdir. Tchau, Valdir. Tchau, Valdir! Cada uma, viu? Gente, é isso. Muito obrigado. Até o próximo vídeo.